Olá, meu nome é Beatriz Bagatim Bolsa, eu sou aluna de Medicina da PUC Paraná, campus Londrina, e o meu projeto de PIBIC foi sobre a avaliação da variante mais 874 do gene interferon gama em pacientes com migrânia, atendidos no ambulatório acadêmico da PUC Paraná, campus Londrina, sobre a orientação da professora doutora Valéria Aparecida Belo. Sobre a epidemiologia da migrânia. A migrânia é uma das principais cefaleias primárias, sendo um dos distúrbios neurológicos mais frequentes. Afeta aproximadamente 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, sendo que no Brasil a prevalência é de 15,8% da população, acometendo principalmente mulheres e indivíduos entre 15 a 49 anos. Segundo o Global Burden of Disease, é uma das principais causas de anos vividos com deficiência. A migrânia é uma doença multifatorial, com uma combinação de fatores ambientais e genéticos. Quanto aos fatores ambientais, podemos destacar o estresse, o jejum, o sono, tanto a privação quanto o excesso de sono, alguns alimentos, como o chocolate, o álcool, e também a variação hormonal, principalmente durante o período pré-menstrual das mulheres. Quanto aos fatores genéticos, eles podem ser responsáveis pela complexidade dessa doença, gerando uma ampla sintomatologia nas crises dos pacientes com migrânia. O interferon gama, que foi a citocina, que é uma citocina pró-inflamatória, que foi analisada no projeto, vários estudos já relataram altos níveis dessa citocina em pacientes com migrânia, principalmente durante a fase da dor. Sobre os objetivos, foram de avaliar a frequência da variante do gene interferon gama mais 874 com o alelo T, sendo o maior produtor do que o alelo A, em pacientes com migrânia e controles saudáveis, com isso avaliando a associação entre essa variante genética e as manifestações clínicas e a suscetibilidade à doença. Sobre a metodologia, é um estudo prospectivo do tipo caso-controle, que foi composto por 68 participantes de ambos os sexos entre 18 a 60 anos. Todos esses participantes foram avaliados por um médico neurologista e entrevistados por um formulário que continha dados antropométricos, perguntas sobre o tipo e as manifestações clínicas da migrânia, além de questionários autoaplicáveis que avaliavam o impacto e a incapacidade da migrânia na vida desses pacientes. A avaliação da variante genética foi feita por meio da reação em cadeia da polimerase com primer sequência alelo específica. E a análise estatística foi feita por meio do programa SPSS, sendo considerada uma diferença estatística quando o P foi menor que 0,05. Sobre os resultados, analisando os pacientes e os controles saudáveis, foi encontrada uma mediana de idade nos pacientes com migrânia de 32 anos, principalmente acometendo o sexo feminino, e os pacientes apresentavam um IMC de 25,6, que indica sobrepeso. Apesar desses dados não terem apresentado uma diferença estatística significativa, eles corroboraram com todos os dados encontrados na literatura. Sobre a avaliação da suscetibilidade genética da migrânia em relação à variante, analisando os modelos genotípicos, não foi encontrada nenhuma diferença estatística, sendo que o P apresentou valores maiores que 0,05. Também em relação à avaliação das características clínicas da migrânia, comparando com o genótipo analisado, os valores de P também não apresentaram diferenças significativas. Então, por se tratar de um projeto piloto ainda, que analisamos uma pequena amostra de população, não encontramos uma diferença estatística significativa na avaliação genotípica da variante mais 874 do interferon gama entre os pacientes e os controles saudáveis, sendo que o P encontrado foi maior que 0,05. Porém, vários estudos anteriores já demonstraram os níveis aumentados dessa citocina pró-inflamatória nos indivíduos com migrânia. Por isso, a importância da continuidade dessa pesquisa para que possamos identificar a influência dessa citocina na fisiopatologia da doença e, com isso, poder influenciar no desenvolvimento de novos tratamentos que ajudem na melhora da qualidade de vida desses pacientes com migrânia. Muito obrigada.